Olá, meus amados irmãos e irmãs. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e eu publico esse vídeo no dia 25 de dezembro de 2020 para recapitular um pouco dos muitos motivos que eu tenho de gratidão a Deus e a vocês nesse ano de 2020. Eu não tenho nenhum script diante de mim, tá bom? Vou falar assim do coração e vou tentar não me estender bastante, porque logo depois eu quero gravar uma mensagem que está no meu coração já há algum tempo, que vai ser o próximo vídeo que eu vou lançar depois desse, tá bom? Mas antes disso, vamos por partes. 2020, eu tenho até medo de dizer isso, foi um ano excelente para mim. Claro, obviamente que esse ano excelente para mim, ele tem um contexto. E o contexto basicamente é o seguinte: uns 30 dias antes do lockdown por causa do Covid-19, eu perdi o meu principal emprego que eu tinha na época, tá bom? Então eu perdi meu emprego, passou assim uns 15, 20 dias mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, veio o lockdown por causa do Covid-19. E o que acontece, pessoal? Eu confesso a vocês que, como a imensa maioria das pessoas, eu tive medo, e a incerteza como seria a minha vida naquele ano ou dali para frente era gigantesca. Eu, de fato, não sabia se teria dinheiro para fazer a compra do mês, pagar a luz, a água, a internet, o aluguel e sobreviver assim de forma mínima, ok? E hoje eu chego no fim do ano com muitos motivos de gratidão a Deus. Esse ano não foi fácil, essa não é a verdade, mas se eu cheguei até aqui, é motivo de muita gratidão, tá bom? Então eu agradeço muito a Deus pela forma como Ele me sustentou, me abençoou, me guiou, me guardou, me protegeu e no final das contas me deu um ano excelente. Dentre as principais coisas boas que aconteceram na minha vida esse ano, foi a minha decisão de voltar a me dedicar um pouquinho mais à teologia e não simplesmente a buscar o dinheiro, o sustento, a prosperidade e etc, ok? Eu estava ficando muito doente espiritualmente, mentalmente, longe da teologia. Naturalmente eu nunca abandonei a teologia, mas de 2019 para trás eu estava mais focado no trabalho do que na teologia. E de fato estava sendo um pouco pesado para mim. Eu estava ganhando mais dinheiro, é verdade. Eu tinha muitas perspectivas e ainda tenho dentro do universo no qual eu trabalho. Só que eu estava gastando aí 8, 10, 12, 14, 16 horas por dia trabalhando no universo da economia digital e não estava produzindo muita coisa no universo da teologia. E eu começo a ficar triste quando isso acontece. Então esse ano de 2020 foi o ano que eu reconfigurei a minha vida para poder trabalhar um pouquinho mais na área da teologia, que foi o ano que eu vim com o projeto dos livros, voltei a gravar um pouco mais de vídeos, e no fim das contas deu muito certo. Eu não sobrevivi de escrever livro, até porque eu acho que eu publiquei esse ano, foram 3 ou 4 livros, eu ganho aí R$500 por livro, ganhei R$1.500, R$2.000. Isso não dá para sobreviver por muito tempo no Brasil de 2020, infelizmente. Todavia eu consigo conciliar esse trabalho com o trabalho em outras frentes, né? Um trabalho freelancer na área do jornalismo, que é onde eu atuo e etc. E no fim eu consegui contrabalancear tudo e entregar para vocês bastante material teológico, tanto em livros quanto em vídeos, e consegui fazer o meu trabalho agora um pouco diminuído, então eu ganhei menos grana esse ano, mas eu fui mais feliz e isso basta, tá bom? Então eu tenho muitas razões para louvar a Deus e também a vocês que me ajudaram nesse ano de 2020. Porque, por exemplo, se eu ganhei R$2.000 com a produção dos livros, com certeza eu recebi de ofertas mais de R$10.000,
que foram aí para fazer capa, diagramação, registro no ISBN, ficha catalográfica, correção dos materiais, a própria produção dos livros físicos que a gente fez de 2 Pedro e etc. Então a gente movimentou bastante dinheiro, mas ganhou pouco dinheiro, mas tudo bem, deu certo no final das contas. Os livros estão disponíveis gratuitamente na internet, pessoas que quiseram comprar o livro físico compraram, e a palavra está sendo espalhada. E não é a palavra do Ezequiel. Aqueles que conhecem a qualidade do meu trabalho sabem da seriedade com a qual a gente trata as questões bíblicas, e a palavra de Deus, a Bíblia, foi honrada, glorificada e está sendo divulgada através do nosso trabalho. Então, motivo de gratidão infinito, tá bom? Também agora no final de 2020 eu recebi um convite para estar em Belo Horizonte num fim de semana extraordinário em sentido espiritual, com amigos, com pessoas que eu pude conhecer, Everton, Ricardo, né? Foi um prazer enorme conhecer você, meu amado. Fui lá ver a Lucilene, fui lá também estar junto com o Gerson, com a Alice, pessoal muito bacana, que foi assim um pouco da cereja do bolo de 2020, onde eu pude ter um pouquinho de refrigério espiritual aí para seguir rumo a 2021. 2021 também é um ano extremamente importante, extremamente incerto, especialmente nas questões da inflação, do Brasil, da política, da economia. Vem uma segunda onda pesada do Covid, vem mais lockdown, como é que tá tudo isso, como é que não tá, mas a gente vai enfrentar o desconhecido pela graça de Deus, porque Deus já conhece o que vai acontecer. Então, motivo infinito de gratidão, apesar das perdas, apesar dos problemas. Eu tive familiares que infelizmente vieram a falecer por causa do Covid, tio, pessoas que ficaram bastante doentes e etc. E a gente sabe que vocês também muitas vezes enfrentaram, estão enfrentando tudo isso em 2020. Então esse ano, de fato, passa para a história como um ano extremamente complicado e que, infelizmente, ainda não acabou. Hoje, dia 25 de dezembro de 2020, tivemos atentado terrorista nos Estados Unidos, um monte de coisa complicada acontecendo, e o futuro não é tão brilhante, né? A gente pode ainda ter um 2020.2 em 2021, e vamos orar a Deus, né, pelos nossos governantes, pela economia, pela saúde, pelo avanço da humanidade, para que a gente possa viver uma vida em paz e em tranquilidade, conforme é a vontade de Deus, segundo a sua palavra. Então, Feliz Natal a todos, Deus abençoe e a gente se vê. Um abraço.